Aula número 109. Figuras de linguagem. Gradação, interrogação, exclamação e apóstrofe. Ouça este soneto de Castro Alves. Quem és tu? Quem és tu, vulto gracioso, que te elevas da noite na orvalhada? Tens a face nas sombras mergulhada, sobre as névoas te libras vaporoso? Baixas do céu num voo harmonioso. Quem és tu, bela e branca desposada? Da laranjeira em flor, a flor nevada, cerca-te a fronte, ó ser misterioso. Onde nos vimos nós? És doutra esfera? És o ser que eu busquei do sul ao norte, porque meu peito em sonhos desespera? Quem és tu? Quem és tu? És minha sorte. És talvez o ideal que esta alma espera. És a glória, talvez. Talvez a morte. O professor passou uma tarefa para casa. O que o americano chama de obrigação. Já fez a obrigação, meu filho? E seu pai sempre dizia, o nosso pai, já fez a tarefa? Veja no vídeo a estrofe 72 do canto 2º Deus Lusíadas, que, baseado na perífrase, figuras de linguagem que eu uso várias palavras quando bastaria uma ou algumas, e o autor faz um circunlóquio. Eu perguntei, que dia é este que o autor descreve ou narra a caravela, ou as naus de Vasco da Gama chegando a Melinde, a costa da África, logo após de contornar o Cabo da Boa Esperança e rumando para as Índias, ali, à costa da África, uma parada. Um diálogo com o rei de Melinde. Mas que dia foi esse? Vamos ver. O que está escrito no vídeo era no tempo alegre, quando entrava no roubador da Europa a luz febéia, quando um e outro corno lhe aquentava, a flora derramava de anateia, a memória do dia renovava, o presuroso sol que o céu rodes, em que aquele a quem tudo está sujeito, o selo pôs o quanto tinha feito. Vagarosamente, siga comigo. Eu vou deduzindo, você fica com os olhos no poema, na estrofe. Era no tempo alegre, no tempo da primavera, quando a luz de Febo, que é Apolo, que é o Sol, entrava no signo de Touro, que é uma constelação em que entra o Sol no mês de abril. Eu vou explicar porque ele disse signo de Touro, porque Júpiter, transformado em Touro, raptou a filha do rei de Tiro e transformou-a na constelação de Touro. A filha do rei do Tiro se chamava Europa. Então, quando o autor fala no roubador da Europa, a luz febéia, quer dizer, então, era no tempo alegre quando entrava
quando o Sol entrava no roubador da Europa, ou seja, no signo de Touro. Voltemos. Era no tempo alegre, no tempo da primavera, quando a luz de Febo, Apolo, o Sol, entrava no signo de Touro, constelação em que entra o Sol no mês de abril. A lenda diz que Júpiter, transformado em Touro, raptou a filha do rei de Tiro e transformou-a na constelação de Touro. Europa é o nome da filha do rei de Tiro. E continuamos. E quando aquentava, aquecia um e outro corno, um e outro chifre. E quando Flora, a deusa das flores, derramava o corno de Amateia, o cornucópio, a fartura de frutas que sai então de um vaso enorme. Época das frutas, em abundância. Tempos de flores, tempo de frutas. O presuroso sol, quer dizer, o sol inquieto, que não para, não vagaroso. O sol que rodeia o céu, teoria de Ptolomeu, renovava a memória do dia, daquele dia em que aquele é Jesus, a quem tudo está sujeito, pôs o selo, completou sua missão, completou a sua obra de redenção, ressurreição. O texto diz, e aquele a quem tudo está sujeito, o selo pôs, terminou, consagrou a sua missão de tudo que tinha feito. Que dia é esse? Domingo de Páscoa. Quando caiu o domingo de Páscoa nessa data, diz os historiadores e confirmam a chegada de Vasco da Gama em Melinde, no dia 15 de abril de 1498. O signo de Touro antigo é de dia 11 de abril a 10 de maio. Hoje é 21 de abril a 20 de maio. O calendário foi corrigido. Enfim, a estrofe nos diz que estávamos no signo de Touro. Então, eu já tenho o mês de abril, signo de Touro. Mas que dia desse signo de Touro? No domingo de Páscoa. Foi quando aquele a quem tudo está sujeito, o selo pôs o quanto tinha feito. Essa é a ideia. Perífrase. Também é curioso o verbo usado por Camões. Ou seja, o Sol entrava no signo de Touro. Entrava. É o imperfeito de ação contínua. Ou seja, estava entrando. Não é nem entrou, não é nem entrara. Porque pelo calendário antigo, ele está de 11 de abril a 10 de maio. Então, entrava, de fato, no dia 15 de abril, entrava, estava entrando. Bonito texto. Gradação. Gradação é a figura de linguagem que dispõe as palavras e as ideias por ordem crescente ou decrescente de seu significado. É uma bonita figura de linguagem. Então, dispor palavras em ordem crescente ou decrescente do significado que encerra. Do meu livro, algum exemplo. Por uma omissão, perde-se uma inspiração. Por uma inspiração,
perde-se um auxílio. Por um auxílio, uma contrição. Por uma contrição, uma alma. Padre Antônio Vieira. Que verbo mais eloquente, que eloquência mais sublime, que sublimidade mais angélica do que a sua? Alves Mendes. A rainha chorou magnificamente o rei. Chorou ainda desoladamente o esposo. Chorou ansiosamente o pai. Essa de Queiroz, no seu conto A Aia. Observe a gradação. Magnificamente, desoladamente, ansiosamente. Vieira, tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Atreve-se o tempo contra as colunas de mármore, que dirá a corações de cera. Mas ouça o texto. O tempo cura, faz esquecer, gasta, digere e acaba. E acaba com tudo. Gradação. Ribeiro da Silva, no seu famoso conto A Última Corrida de Touro em Salvaterra, para descrever em que, na luta entre touro e o toureiro, ganha o primeiro, o touro, observa, voltando-se sobre ele o boi enraivecido, arremessou aos ares, esperou-lhe a queda nas armas, e não se arredou, senão quando, assentando as patas sobre o peito, conheceu que seu inimigo era um cadáver. Olha a gradação. O boi enraivecido arremessou a vítima aos ares, esperou a queda nas armas, nos chifres, e não se arredou senão quando, assentando a pata sobre o peito, conheceu que seu inimigo era um cadáver. Gradação, aumentando vagarosamente a cena que chega ao seu desfecho. Padre Vieira, arranca o estatuário uma pedra dessas montanhas tosca, bruta, dura, informe, e depois que desbastou o mais grosso, toma o maço e o cinzel na mão e começa a fazer um homem. Olha, arranca o estatuário uma pedra dessas montanhas tosca, uma pedra tosca, bruta, dura, informe. Gregório de Matos, não aguardes que a maturidade te converte esta flor, essa beleza em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Gradação, gradação. Terra, não é mais terra, cinza, não é mais cinza, pó. Não é mais pó, sombra, não é mais sombra, é nada. Talvez Gregório de Matos está nos alertando para aproveitar a vida. Carpe diem. A vida tem que ser aproveitada, os bons momentos, porque não aguardes que a maturidade te converta essa flor, falando com uma moça, uma donzela, esta beleza, em terra, em cinza, em pó,
em sombra, em nada. Padre Vieira, falando sobre Santo Inácio, que se converteu, lendo, depois de enfermo, alguns livros místicos, se converteu então ardentemente na defesa do cristianismo. Toma Inácio o livro nas mãos, leu a princípio com sabor, pouco depois sem fastio, ultimamente com gosto, dali por diante com fome, com ânsia, com cuidado, com desengano, com devoção. Gradação. Não há quem não possa entender. A figura de linguagem não é só feita, não é só dada essa aula por mim e pelos professores para que você apenas reconheça. Pratica, escreva na sua redação, lembre-se da gradação, tenta escrever, percebe que se a figura do assíndito também está presente. Uma sequência de informações que o significado vão ou transformando do maior para o menor, ou do menor para o maior, através do seu significado. Bonita figura. Apóstrofe. Em uma tradução livre do grego, apóstrofe é a ação de voltar-se, virar a cara, virar o rosto, virar-se. Ação de voltar-se. Então, apóstrofe é uma interpelação direta às pessoas ou coisas, geralmente que impossibilita a resposta. Pessoas ausentes, geralmente. Mas é justamente a interpelação. Eu chamo uma pessoa ausente ao texto. Deus, ó Deus, onde estás que não me respondes? Castro Alves, apóstrofe, chamamento, está chamando. Ó mar, por que não apagas com a espuma de tuas vagas e teu manto esse borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Castro Alves, ó mar, apóstrofe. Os Lusíadas e Camões, o gigante Adamastor, quando Vasco da Gama enfrenta o gigante Adamastor, tão temerosa vinha e carregada que pôs nos corações um grande medo. Bramindo o negro mar de longe brada, como se desse em vão algum rochedo. Ó potestade, disse, sublimada! Que ameaço divino, que segredo esse crime, esse mar nos apresenta? Que maior coisa parece que atormenta? Apóstrofe, invocando os deuses, ó potestade. Ainda Camões nos Lusíadas. E tu, nobre Lisboa, que no mundo facilmente das outras és princesa. Apóstrofe. Um deputado na Câmara Federal, em 1880 e pouco, 85, diz ele lá, Francisco Otaviano, estrela brilhante do sul, formosa província de Minas, porque desmaias no céu de nossa pátria quando ela precisa que cintiles com toda a pureza antiga? Apóstrofe. Estrela brilhante do sul, formosa província de Minas, invocando. Ou, como a palavra apóstrofe diz, voltando o rosto para, olhando, invocando. Geralmente, pessoas ou coisas que não podem dar respostas. Estão ausentes ao fato.
interrogação. Nem sempre, quando o autor coloca uma interrogação, ele está fazendo uma figura de interrogação. Se eu digo para o aluno, por que você não veio à aula ontem? Ponto de interrogação. Eu não estou fazendo figura de interrogação. A figura de interrogação existe quando eu faço a interrogação e eu já sei a resposta. Ou não quero a resposta. Estou provocando uma resposta. Isso é interrogação. Quando Castro Alves identifica a bandeira do Brasil num navio negreiro, ele faz pergunta. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na Gávea tripudia? Chora, moça, e chora tanto que pavilhão se lave em teu pranto. Lógico que a pergunta feita não é para merecer resposta. Ele já sabe a resposta. Ou como Bilac, quem o molde achará para a expressão de tudo? E as confissões de amor que morrem na garganta? Ou ainda Bilac, porque hei de em tudo quanto vejo, vê-la. Ou como Camilo Peçanha, num famoso poema, quem poluiu, quem rasgou os meus lençóis de linho, onde esperei morrer meus tão castos lençóis? Interrogação. Ouça a figura de interrogação na pena de Camões, quando as naves saem de Lisboa, do Tejo, uma mãe assume a palavra naquela multidão e diz, olha a interrogação que ela faz, e é o exemplo perfeito da figura de linguagem chamada interrogação. Eu sei a resposta, não estou pedindo resposta. Ó filho, a quem eu tinha só para de refrigério e doce amparo, desta cansada já velhice minha, que em choro acabará penoso e amaro, porque me deixas mísera e mesquinha, porque de mim te vás, ó filho caro, a fazer o funéreo enterramento, onde sejas de peixe mantimento? Lógico que ela sabe a resposta. Ela não está perguntando. Ela está praticando uma figura de linguagem chamada interrogação, que Camões põe em seus lábios, em sua fala. Exclamação. Poeticamente, o autor lança o símbolo da exclamação que todos nós conhecemos. Mas é de tal maneira, a exclamação chega a tal índice, a tal elevação sublime, que sem dúvida nenhuma é uma figura de linguagem. O autor se emociona de uma tal maneira que chega às raias do sublime. E isso nós chamamos exclamação. Sem dúvida nenhuma, se eu digo que linda manhã e coloco um ponto de exclamação, ainda não cheguei na figura de linguagem chamada exclamação. Mas, se o velho do Restelo, quando vê sair as naus de Vasco da Gama, com a sua sabedoria de velho, ergue sua voz e diz, no texto de Camões, capítulo 4, estrofe 95, ó glória de mandar, ó vancubista dessa vaidade que chamamos fama,
Ó fraudulento gosto que se atiça com uma aura popular, que honra se chama. Que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão, que muito te ama? Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas. É o velho do Restelo condenando as navegações. Ó glória de mandar, ó vã cobiça dessa vaidade a que chamamos fama. Ainda, Camões, no mar, tanta tormenta, tanto dano, tantas vezes a morte é percebida, na terra, tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida, onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá segura curta vida, que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno? Exclamação. Ou Cruz e Souza. E para ironizar as próprias dores, canta por sob as águas do dilúvio. Antônio Nobre, ouvindo umas meninas no campo cantando, e ele faz um poema e termina: cantai-me, nessa voz onipotente, o sol que tomba aureolando o mar, a fartura da seara reluzente, o vinho, a graça, a formosura, o luar. E finalmente, Camões, no epílogo dos Lusíadas, no final dos Lusíadas: não mais musa, não mais que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não no dá a pátria, não, que está metido no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. A emoção é evidente no texto. O sentimento do poeta explode. Ele pode fazer isso com o ponto de exclamação, mas sem ele ainda você percebe a exaltação do poeta. Eu abri essa aula com um poema de Castro Alves. Vamos colocar no vídeo. A aula de hoje, então, foi gradação, interrogação, exclamação e apóstrofe. Vamos ver na poesia de Castro Alves isso? Todas elas, a gradação, a interrogação, a exclamação e a apóstrofe. Nem preciso chamar a atenção de vocês. É só ler o texto novamente. Veja, então, Castro Alves. Você mesmo analisa onde existe a interrogação, onde é que está a exclamação, onde é que está a apóstrofe, invocando alguém para dar uma resposta, e finalmente a interrogação. Sozinho você faz a tarefa comigo. Quem és tu? Quem és tu, vulto gracioso, que te elevas da noite na orvalhada? Tens a face nas sombras mergulhada, sobre as névoas te libras, ou seja, balanças, se equilibra, vaporoso. Baixas do céu num voo harmonioso, exclamação. Quem és tu, bela e branca desposada? Interrogação. Da laranjeira em flor, a flor nevada cerca-te a fronte, ó ser misterioso. Ou na ordem direta, a flor nevada da laranjeira em flor,
cerca-te a fronte. E depois vem o apóstrofe, ó ser misterioso, onde nos vimos nós? És de outra esfera? És o ser que eu busque do sul ao norte, porque meu peito em sonhos desespera? Quem és tu? Quem és tu? E Castro Alves, sabendo aos 21 anos de idade que ia morrer e espera a morte, és minha sorte, és talvez o ideal que esta alma espera, és a glória talvez a morte. As aulas de figuras de linguagem que estamos ministrando desde a números 100 e vamos lá até a 110, é evidente que auxilia bastante o aluno a responder as questões de vestibular, ao Enem, à FUVEST, algum concurso público, ou mesmo um concurso em empresa particular. Mas é preciso que o aluno também imite o autor. Em sua redação, imite o autor. Faça sua apóstrofe, faça sua interrogação, sua exclamação. Pratique algumas figuras que nós estamos ensinando. Redige de acordo com os autores, como os autores fazem. Copia. Você não observa que um cantor, no início de sua carreira, sempre imita um outro? Vamos imitar alguns autores. Vamos imitar os poetas, imitar os grandes escritores da língua. É imitando os escritores que eu posso criar uma independência e escrever por minha conta própria. No início, eu ouço os autores, leio os autores e, através dele, eu posso edificar com muito mais brilho a minha própria redação. Debaixo do tamarindo. Debaixo do tamarindo. Augusto dos Anjos. No tempo de meu pai, sob esses galhos, como uma vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. Hoje, esta árvore de amplos agasalhos guarda como uma caixa derradeira o passado da flora brasileira e a paleontologia dos carvalhos. Quando pararem todos os relógios da minha vida e a voz dos necrológios gritar nos noticiários que eu morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçada com a própria eternidade, a minha sombra há de ficar aqui. A minha pátria é a língua portuguesa.